Olá, meus amigos, eu sou o pastor Elias Soares, estou aqui mais uma vez para a discussão sobre a morte de Jesus. Discutir essa questão da natureza teantrópica de Cristo sobre a união hipostática. Bom, a respeito da imortalidade da alma, eu acho que não precisamos mais discutir sobre isso, porque a Bíblia ela é cabal quando trata deste assunto. A palavra do Senhor Jesus aqui em Mateus 10, versículo 28, põe fim a essa questão quando ele diz o seguinte: Não temam os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temam aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Bom, sabemos que, de acordo com as palavras do Senhor Jesus, o nosso corpo ele pode morrer, mas a nossa alma continua viva, porque ela sobrevive à morte do corpo. Por ela ser uma entidade imortal e imaterial, logo ela não morre, é o que o Senhor Jesus disse. E os que querem contestar isso, eles acabam caindo pelo menos na questão acerca do estado intermediário que eles não acreditam. Isso são os aniquilacionistas. Porque eles acreditam que uma vez que o homem morre, morre tudo e ele deixa de existir. Mas o Senhor Jesus disse que não, que morre o corpo, mas a alma continua existindo. Aí eles apelam para a segunda parte do versículo 28, onde diz: é, temam aquele que pode fazer perecer no inferno. Ora, temam aquele. Não está dizendo que Deus vai fazer. Até porque isso aqui é algo absurdo e Deus não faz nada que seja absurdo. Por exemplo, ele não pode deixar de existir, ele não pode criar um Deus maior do que ele não pode criar um peso tão pesado que ele mesmo não possa carregar, porque isso são coisas absurdas. Da mesma sorte, aniquilar a alma é algo absurdo. Esse perecer logo aqui, a ideia de tornar inútil, destruir no sentido de tornar inútil. E ainda, além disso, ele diz que vai fazer perecer no inferno. A palavra inferno aqui é o Guiena. E o Guiena, ainda as pessoas serão lançadas nele. Satanás não foi para o Guiena, a besta e o falso profeta também, nem um ímpio. Então perceba que se aqueles que morreram na impiedade há 1000 anos, 2000, 3, 4, 5 mil anos atrás, uma vez que eles ainda não foram para o Guiena, os seus corpos foram para a sepultura. Uma vez que suas almas não foram aniquiladas, onde elas estão? Estão no estado intermediário. Então, na pior das hipóteses, mesmo eles não acreditando na imortalidade da alma, teriam que obrigatoriamente crer no estado intermediário. Mas fato é que a alma é imortal. Agora é interessante que os aniquilacionistas, ou mortalistas, ou tenetopsirritas, ou psicopanirritas, no afã de combaterem a doutrina da imortalidade da alma, eles acabaram matando o próprio Senhor Jesus no que diz respeito à sua divindade. Então muitos estão aí, alguns até vociferando na internet e nos nossos vídeos, dizendo que a divindade de Cristo morreu sim. E isto é declarado por adventistas do sétimo dia. Curiosamente, parece-me que eles não leram os próprios artigos do chamado espírito de profecia, lá dentro do adventismo, a profetisa do movimento, a senhora Ellen White. Eu não tenho necessidade nenhuma de fazer essa citação, porque a Bíblia por si só já faz o seguinte relato. Vamos lá? Para 1 Timóteo, capítulo 1, versículo de número 17. Olha o que diz aqui em 1 Timóteo 1,17. Está escrito assim, ó: Assim ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória para todos sempre. Amém. Veja só, Jesus, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele goza da mesma divindade do Pai e do Espírito Santo. Aqui está dizendo assim o Rei eterno. Olha só, eterno. E além disso, imortal. Portanto, se é imortal, se é eterno, como é que vai morrer, né? E como se isso não bastasse, nós temos ainda o capítulo 6, versículo 16. Olha o que está escrito, que interessante.
o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível. O único que possui imortalidade, ou seja, possui em si mesmo. Aqui não está dizendo que ele não concedeu imortalidade para os anjos, para os seres humanos, mas diz que ele tem imortalidade em si. Essa é a questão tratada por Paulo aqui. Então, biblicamente falando, eu já estou satisfeito porque a Bíblia diz que Jesus, como Deus, não pode morrer, porque ele é plenamente Deus e plenamente homem. A sua divindade não morre. Agora é interessante que, lendo aqui, que eu tenho o comentário adventista do sétimo dia, isso aqui é o volume 5, ó. Olha que interessante. Aqui no volume 5, na página 1088, fazendo um comentário sobre Marcos 16:6, veja o que Ellen White diz. Gente, a impressão que eu tenho, desculpa que a risadinha não é de gozação, é costume meu mesmo. Veja que o que me parece é que eles estão lutando contra a própria profetisa do movimento, porque eles dizem que Ellen White é inspirada pelo Espírito Santo. Eu não entendo assim, né? Mas eles dizem que ela é inspirada pelo Espírito Santo. E aqui ela diz o contrário do que eles estão dizendo. Eles estão combatendo aquilo que ela disse e que eles a consideram, uma vez que eles a consideram como uma profetisa inspirada pelo Espírito Santo e que seus escritos estão no mesmo pé de igualdade da inspiração da Bíblia, conforme disse o senhor e professor Leandro Quadros, né? Ela só não é canônica porque não está no cânon, mas a inspiração é a mesma dos autores da Bíblia. Agora veja o que ela disse. No mínimo eles teriam que então acreditar no que ela disse, mas eles estão combatendo a própria profetisa. Olha que interessante. Como eu disse, eu não precisaria ler isso porque a Bíblia diz que Deus não pode morrer. Agora o que ela diz, ó. A natureza humana do Filho de Maria, que está em espanhol, né? Foi mudada na natureza divina do Filho de Deus? É uma pergunta, né? A natureza humana do Filho de Maria foi mudada na natureza divina do Filho de Deus? Ela responde, não. As duas naturezas se mesclaram misteriosamente em uma só pessoa. O homem Cristo Jesus, nele morava toda a plenitude da divindade, corporalmente. Quando Cristo foi crucificado, sua natureza humana foi a que morreu. Olha, deixa eu repetir isso aqui. Ela dizendo, olha, quando Cristo foi crucificado, sua natureza humana foi que morreu. Está aqui, página 1088, comentário da senhora Ellen White, sobre Marcos 16:6. Foi a sua natureza humana que morreu. A deidade não diminuiu e morreu. Olha que interessante. Isto teria sido impossível. Isso teria sido impossível. É o que ela disse aqui. E no finalzinho, aqui ainda, ela diz o seguinte, olha. Quando se ouviu a voz do anjo que dizia, teu pai te chama, aquele que havia dito, eu dou a minha vida para voltar a tomar e destruir este templo e em 3 dias o levantarei, saiu da tumba a vida que estava em si mesmo. A deidade não morreu, a humanidade morreu. Olha que interessante. A senhora Ellen White falando aqui que a humanidade morreu, mas a deidade, ou seja, a divindade, não morreu. E ela repete isso por 2 vezes. Não é curioso isso? Então, você que acredita que ela é uma profetisa inspirada, que é o espírito de profecia, como é que você agora resolve esse problema? Olha o que ela está respondendo. Então, Jesus, como Deus, morreu na cruz? A senhora Ellen White diz que não. Eu creio que ela deve ter lido aqui o texto que está em 1 Timóteo capítulo 1, 17 e o capítulo 6, 16. Portanto, está aí o testemunho primeiro da Bíblia, né?
e depois da própria profetisa do movimento adventista do sétimo dia, falando o contrário do que muitos adventistas do sétimo dia estão dizendo por aí, dizendo que a divindade de Cristo morreu. A profecia diz que não. E nesse ponto, eu creio que ela deve ter lido aqui nas Escrituras e apresentado aqui. Olha que curioso, né? Então, eu penso assim que é algo para você pensar. Dá uma pensadinha, leia de novo estas passagens, ok? A Bíblia é suficiente para você, ela é a nossa única regra de fé e fonte de autoridade. Mas eu estou evocando aqui esse material porque é um material que o Adventista acredita como sendo inspirado, né? E ele dá crédito à voz do Espírito de Profecia, de acordo com o que eles consideram Ellen White, e uma profetisa inspirada. Então, veja só, você está primeiro lutando contra a Bíblia, que para mim basta, e depois contra o próprio Espírito de Profecia. Está aqui, ó. Esse aqui é um comentário bíblico adventista del sétimo dia, comentário de Marcos que nós lemos, mas ele existe também em português e você pode ler, tá bom? Então fica aí para a sua reflexão, nós já apresentamos um vídeo, né, sobre isso, onde o professor responde e agora aqui a profetisa dando a resposta para você, tá bom? Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. Reflita, portanto, nessa questão, em nome de Jesus.